Quando nós perguntávamos no começo do Jornal Gente de hoje sobre como será o terceiro ano do governo Jair Bolsonaro e, por consequência, o terceiro ano dessa gestão para o nosso país, não é? Já que estamos todos aqui no mesmo balaio. Um desses fatos mais importantes que irá acontecer no ano que vem, e esse é um fato que não depende de vírus, não depende de nada, é o leilão do 5G. Um negócio milionário que será realizado pelo governo federal no ano que vem, coordenação da Anatel. O novo relator do 5G na Anatel, Carlos Manuel Baigorri, disse que o leilão deve acontecer até o fim do primeiro semestre de 2021, até junho, portanto. Segundo ele, a expectativa é de que os lances possam ser feitos até o mês de julho. Vamos ouvir. A previsão é de ter o edital aprovado na Anatel no começo do ano que vem, sendo que a sessão de lances deve acontecer ao final do primeiro semestre. Esse é o cronograma com que trabalhamos e vamos persegui-lo, apesar de todos os desafios que se colocam aí à nossa frente. É um negócio milionário e fundamental em termos de comunicação, em termos de tecnologia para o Brasil. Muitos especialistas da área apontam o 5G como a nova revolução tecnológica. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que o governo federal trabalha para que o leilão do 5G ocorra o mais rápido possível. O governo quer o mais rápido possível que aconteça o leilão 5G. Isso agora nós teremos a Anatel que vai fazer essa relatoria do Baigorri, trabalho de conhecer de perto, que eu já tenho recebido muitas informações. Eu queria só que vocês já conhecessem aqui, que está muito bem adiantado, nós estamos já com o relator escolhido, já fizemos todos os deveres de casa que eram para ser feitos por parte do Ministério, da Anatel, o governo Liberdade Econômica, Lei Geral das Antenas. E há interesses gigantescos envolvidos nessa questão, especialmente dos Estados Unidos e da China. Cada um desses dois países tem um tipo de tecnologia e, claro, quer disputar o 5G no Brasil pelo tamanho do nosso mercado. De novo, teve ruído nessa história. Ontem, o deputado federal Eduardo Bolsonaro escreveu uma mensagem, depois apagou, dizendo que o governo brasileiro declarou apoio a uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. E é claro que, na sequência, a Embaixada da China no Brasil fez aqui um longo comunicado repudiando esse tipo de manifestação do filho do presidente da República, Cláudio Humberto. Bom, eu acho que é mais uma vez, mais uma vez o filho do presidente criando problemas desnecessariamente, E é uma coisa, essa decisão tem que ser técnica, Simples assim, não é uma questão que envolva preferência ideológica. Esse celular aqui é mais ideologicamente à esquerda do que esse outro, portanto eu prefiro. Isso é uma idiotice, Isso não é uma questão ideológica, é uma questão absolutamente técnica. Eu não sei por que a tecnologia chinesa permitiria a espionagem e a tecnologia americana não permitiria a espionagem. Eu, de fato, não entendo. Aliás, a experiência que nós temos aqui de espionagem mais recente envolve exatamente o governo dos Estados Unidos, o governo Obama, que espionava o Brasil, espionava o governo brasileiro e a presidente do Brasil. Todos nos lembramos dessa história, Mas todo mundo finge também não lembrar, porque primeiro é o Obama e não é muito politicamente correto lembrar esse mau passo ali do ex-presidente norte-americano. E depois porque os Estados Unidos são um país da maior democracia do mundo, aí fica todo mundo. Mas o fato é que se há suspeitas de espionagem de um lado, há também do outro, Portanto, é exatamente por isso que o que se recomenda é que o Brasil tenha a sensatez, tenha o equilíbrio, tenha a capacidade de fazer uma escolha absolutamente técnica. É isso que nos interessa. Queremos a internet, a melhor internet 5G que possamos garantir para os brasileiros, Disso depende do nosso futuro, inclusive. Há uma revolução aí que está batendo as nossas portas, Algo que tem muito pouco a ver com a atual internet. Portanto, tomara que o governo siga esse caminho, o caminho da sensatez. Agora, é bom notar, primeiro, que há uma teoria conspiratória com relação ao 5G e tal, algumas coisas até meio infantis, não há dúvida quanto a isso. Agora, por outro lado, a diplomacia chinesa ela tem usado uma linguagem agressiva
Foi assim com a Austrália, porque houve um hackeamento de documentos sigilosos do parlamento australiano. E deputados australianos discursaram dizendo que aquilo partiu de um exército cibernético chinês. A resposta da China é ameaçar a Austrália em questões comerciais. Com a Suécia, da mesma maneira, a Suécia reclamou contra a violação de direitos humanos na China, o que o mundo inteiro sabe de fato ocorre. É uma ditadura totalitária. E a China respondeu com ameaças comerciais contra a Suécia. Então a resposta da embaixada chinesa, ela é desnecessariamente agressiva, porque o Eduardo Bolsonaro não é governo. Ele é filho do presidente, é. Por isso chama a atenção o que ele escreve, diz, óbvio. Ele não é um deputado a mais por isso. Mas, institucionalmente, ele é isso, um deputado. Ele representa uma parte dos eleitores de São Paulo. Ele não é o governo. Então não é o governo que está dizendo isso ou aquilo da China. E a resposta é agressiva, porque esta é a atitude, a postura da diplomacia chinesa. Não é? Ela sabe que tem um peso hoje na economia e no comércio internacional que são incomparáveis. E por isso mesmo usa isso para intimidar críticos no mundo inteiro. Então são coisas distintas. Uma coisa é a teoria conspiratória, que chega a ser infantil. Outra coisa é o fato de que a China adotou esse modus operandi nos seus discursos diplomáticos, né? Ela ameaça sempre que algum discurso, alguma fala, algo que foi escrito não lhe agrada. É visto como anti-chinês. A resposta tem sido invariavelmente agressiva e ameaçadora. Isso também não faz sentido. Não ajuda, né? Também não ajuda, também acho. Acho que essa agressividade chinesa é desnecessária e não colabora. E mostra, assim, além do vetor autoritário, né? Mostra ali como é que eu diria, uma empáfia que também é desnecessária e não tem a ver com a cultura chinesa, né? Só, eu estou botando dinheiro aí, portanto, cala sua boca. É basicamente isso que quando se refere ao fato de que a China é um grande investidor, e de fato é um dos maiores investidores no Brasil hoje, né? Há muitos bilhões investidos no Brasil em empresas chinesas. Você vai em qualquer lugar do Brasil, tem lá, você vai em Maceió, num dia desse, assim, quando isso foi possível antes da pandemia, né? Tá lá uma indústria no polo químico lá com a bandeira chinesa tremulando. E as pessoas olham assim, acham meio estranho aquilo, né? Mas é o dinheiro chinês ali sendo investido no Brasil, né? Os chineses têm também a condição de o maior importador de produtos brasileiros, né? Sobretudo na área do agronegócio, etc. Então eles têm uma certa empáfia que também é desnecessária e não ajuda. Pois é, saudade de Maceió, hein, Cláudio Humberto? Senti agora nas suas palavras aquela vontade de proteína, né? Tem duas questões ainda em relação ao 5G, não é? A primeira é com a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, de alguma forma essas manifestações de Eduardo Bolsonaro ficam mais folclóricas, digamos, porque no alinhamento ideológico que havia com o presidente Donald Trump e que deixará de existir a partir do fim de janeiro, isso muda? E a segunda pergunta é a pergunta de sempre num caso como esse, né, Zaidan? O quanto o filho do presidente fala pela sua própria boca e pela sua própria cabeça e o quanto isso, de alguma forma, representa um pensamento dominante, uma tendência, um recado dado pelo governo federal. Isso que, se a gente olhar ao longo dos últimos tempos, nada dessas declarações mais polêmicas que saíram ali de tweets ou de redes sociais dos filhos do presidente, nada foi endossado claramente pelo governo federal. Então, pode ser ali uma manifestação isolada também de alguém que tem que falar com o seu eleitorado o tempo todo, e é para essa fatia ali da população que Eduardo Bolsonaro fala, né? O que não pode ser é que exista uma política de Estado dessa forma e refletida desse jeito em rede social. Aí tá muito errado, né? Mas não há nenhuma política pública que parta desse discurso, né? Ou seja, o governo não adotou nenhuma medida compatível com esse discurso do Eduardo Bolsonaro. Talvez até o presidente pense a mesma coisa, goste, aliás, dessas postagens para falar com aquele público deles e tal, mas a política pública do Estado em nenhum momento reflete essas posições manifestadas pelo Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, eu preciso também observar o seguinte, ele é meio que como é que eu diria, o contato do governo americano
oficioso com o presidente Bolsonaro, né? Um contato direto ali. O Eduardo Bolsonaro tem relações muito próximas de amizade com o embaixador do Donald Trump aqui em Brasília, por exemplo. Ele comparece quase todos os domingos um churrasquinho lá na casa do embaixador. O embaixador recebe também de vez em quando o presidente da República. Então, assim, assuntos pertinentes aos Estados Unidos, interesses norte-americanos, são sempre tratados com a participação meio que como é que eu diria? Eu colocaria entre aspas essa expressão, porque não é a profissão dele, mas como se fosse um lobista, digamos, dos interesses americanos. Alguém do contato do governo dos Estados Unidos com o Brasil, tem alguma coisa muito importante e tal, isso de maneira oficiosa não passa pelo embaixador, ou do embaixador não passa pelo chanceler Ernesto Araújo, chega diretamente ao presidente por meio do Eduardo Bolsonaro. Ele tem um papel aí importante. Pode ser até que, como todos percebemos, que não há nenhuma política implantada a partir do pensamento, ou das intenções, ou da pregação de Eduardo Bolsonaro. Mas ele tem um papel importante aí nesse relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. O Agora, Trump pega 8h37, pesado com a... Zaidan. Desculpa, Thaís. O Trump Imagina. pega pesado com a Huawei, por exemplo, que tem uma executiva, né, filha do fundador, que foi detida no Canadá e tal, virou uma questão diplomática, inclusive das muitas tensões dos Estados Unidos com a China. Mas a Huawei está no Brasil há 12 anos e vai continuar, não é? Então uma coisa é esse discurso público, para determinado público, para determinada clientela. Outra coisa é o que acontece de fato no dia a dia do investimento, da economia e da tecnologia. Então, me parece, ainda mais agora com essa mudança de governo, não acho que o Biden vá simplesmente dizer eu amo a China, não, nada disso. Mas haverá, parece, uma relação menos tensa, não é? E acho que vai esfriar, vai esvaziar esse tipo de discurso. O que vai presidir mesmo é o interesse do empresário, né? O governo pode atrapalhar, né? O governo, sem dúvida nenhuma, pode atrapalhar, impondo taxas ou criando subsídios, coisas dessa natureza, ou barreiras, né, para a importação de produtos. Mas do ponto de vista do negócio, o que prevalece é o interesse da empresa, sempre, né? Essa é que é a prioridade. A China tem sido uma excelente oportunidade de investimento para empresários do mundo inteiro que buscam reduzir os seus custos com mão de obra. A mão de obra na China custa baratíssimo. Lá não tem direitos trabalhistas, lá não tem FGTS, lá não tem aquela carga aqueles encargos que no Brasil, por exemplo, fazem o trabalhador custar o dobro do que de fato chega à sua mão, né, do ponto de vista de salário, etc. Custa o dobro em razão dos encargos. Na China não tem nada disso, é tudo muito mais barato. Na China, você quer fabricar qualquer tipo de produto, você tem lá tem fábricas que você aluga durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, você produz ali o que você quiser durante aquele período, empacota tudo e leva para o seu país, põe lá a sua marca e leva para o seu país. Então, assim, eles oferecem facilidades que levaram, por exemplo, a Apple a produzir os seus celulares, os seus equipamentos na China e tantas outras empresas americanas e do mundo inteiro, né? Então, apesar dos humores dos presidentes desses países, o que prevalece mesmo sempre é o interesse lá da empresa que está investindo, que precisa sobreviver e precisa fazer lucro.